Aleluia, shalom, shalom, boa tarde, mais um dia aqui na presença de Deus. Eu quero dar boas notícias porque estamos no caminho certo, não é? O Senhor tem tratado conosco, tem trabalhado as nossas vidas, e eu quero ler um salmo aqui, Salmo 139, para entendermos melhor, não é de uma maneira mais objetiva, mas mais consciente do que qual é a nossa proposta. Nós temos uma proposta de trazer a autenticidade daquela pessoa, daquela personalidade que Deus chamou. Amém? E no Salmo 139, versículo 13 ao 16, vai dar para nós entendermos bem, principalmente o versículo 16. Amém? Diz lá: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha o que Deus está falando aqui. Nós estamos falamos a respeito da temporada, não é? Que nós estamos, e clamamos ao Espírito da Verdade que fale conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, a nossa necessidade é tamanha de Ti. Cada dia mais necessitamos de Ti, meu Deus. Precisamos estar imersos nessa força, nesse poder, nessa graça, nessa misericórdia, nesse amor compassivo, nessa benevolência, tudo quanto tens derramado sobre nós, no teu encaminhar, ó Rei da Glória, o reino dos céus dentro de nós e as nossas vidas, caminhando com ele, Senhor, e tu trazes tudo a esclarecido. Graça nós te damos por isso, Pai. Tu és o nosso Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui eu quero fazer essa ênfase no versículo 13. Ele está falando a respeito daquilo que Deus estava fazendo com ele, com esse salmista aqui, né, o Davi, dentro do ventre da mãe dele. Ele traz ali o estado que ele fica ao meditar nessas coisas. Davi ficava maravilhado. A alma dele diz aqui nesses pedaços, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Agora, qual é a ênfase que eu quero dar hoje na nossa vida para pararmos de diminuir para caber? Pararmos de andar de acordo com aquilo que são as outras vozes. Hoje nós vamos falar talvez um pouco de cobranças e de comparações. Vamos ver onde Deus vai nos levar, não é? Mas veja lá, no 16, cada um deles escrito e determinado. Eu fui procurar o hebraico da palavra determinado. Sabe o que é determinado? É como colocar algo, ou como se fosse um líquido quente, ou alguma coisa dentro de uma forma. Shalom, irmã Daiane. Dentro de uma forma. Então, é como se você fosse fazer um bolo e você quisesse dar formato de coração, você fosse fazer algum modelo e você colocasse dentro de uma forma. Olha o que Deus está falando. Os teus dias foram formatizados, foram formatados, foram regulados, foram limitados, delimitados por mim. Então, por isso Paulo, depois atualizando, vem lá com Romanos capítulo 12, falando, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que nós precisamos aqui, urgentemente, cada vez mais, é entendermos um pouco melhor o que é a nossa alma, para poder auxiliar nesse processo. Precisamos entender que o homem é formado de três partes: o espírito, a alma e o corpo. O espírito se conecta com Deus e as realidades de Deus. A alma, ela é conquistada quando ela é nova, ou o espírito é novo nascido, a alma é conquistada por Deus para estar nas regiões espirituais juntamente com Cristo, mas alinhada àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, a alma é objeto de conquista.
Já lemos aqui em Tiago, capítulo 1, acho que é 21, que fala que é para nós acolhermos com mansidão a palavra de Deus que é implantada em nós, para que possamos obter a salvação da nossa alma. Então, nós precisamos entender que, às vezes, a nossa alma caminha para um lugar, o nosso espírito caminha para outro. Porque, como nós temos entendido, a carne milita contra o espírito. E a guerra eles estão fazendo por qual território? Então, se o espírito está combatendo contra a carne, tem um território a ser conquistado. É a tua alma e a minha alma. Então, a nossa alma é objeto de batalha contra a carne. Nosso espírito está militando contra a nossa carne, para que a nossa alma receba as informações do céu a nosso favor. Porque a alma foi formatada com a cultura, vamos colocar assim, da terra. É como Deuteronômio 7, que nós falamos, olha, vocês têm vários inimigos. E onde estão esses inimigos? Dentro da nossa alma. Então, nós temos que ir após o Senhor, falarmos com Ele, reveste-me, para que eu possa entrar nesses lugares e expulsar os adversários. Então, por que Deus quer isso? Ele fala isso porque ele tem um formato que ele fez lá quando você estava no ventre da sua mãe. Ele deu um formato para você. Todos os meus dias estavam escritos e determinados. Tem uma determinação da parte de Deus, o Pai, para a tua vida e para a minha vida. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Descobrir qual é o formato que Deus havia dado para mim e para você. Qual foi o formato que Deus deu para nós? Qual é o tipo de forma que Deus nos colocou? Se estiver sobrando a massa daquilo que Deus deu para nós, e aí estiver derramando da forma, nós teremos que passar por um alinhamento, e essa forma, ela vai ter que tirar todas as beiradas que caíram para fora. O Senhor vai começar a trabalhar para arrancar essas beiradas daquilo que está sobrando na nossa vida. Agora, se não tem massa suficiente dentro da nossa forma, o Senhor também ele vai querer trabalhar para que a nossa alma se expanda. Porque às vezes existem pessoas tão tímidas, que aquilo que foi formatado pelo Senhor, ainda que esteja existente no céu, como a minha vida e a sua vida, a nossa alma tem um formato existente lá no céu. Só que parece que quando foi nascer, de alguma maneira o adversário segurou. Isso se dá com algumas pessoas que têm problemas de transtorno. Pedaços da alma do pai, da mãe, seguram a alma daquela criança e ela não consegue nascer completa, inteira. Então, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando de reconquista da alma. Nós estamos falando de povoar a alma com a palavra de Deus. Nós estamos falando de nos levantarmos com potência para aprender a reagir às circunstâncias de outra maneira. Hoje, por exemplo, o dia está difícil para mim, no sentido do quê? Eu tenho algumas coisas para terminar e hoje é um dia crucial que eu tenho que fazer uma pauta, e é uma pauta de destravamento para algumas coisas, que os irmãos têm acompanhado, quem está no grupo tem visto, temos colocado por 21 dias, todos os dias, orações de 30 minutos, com uma outra menorzinha para inteirar os 30 minutos ou passa um pouco. E hoje é um dia crucial. Amanhã estaremos colocando a última pauta desses 21 dias. É um dia para ser normalmente pesado. Por quê? Porque estamos orando para que o Senhor construa dentro de nós uma consciência. Shalom, shalom, irmã Cristina Pantoja. Glória a Deus. Uma consciência daquilo que verdadeiramente é o pecado. Dentro da nossa consciência há muito fundamento errado. Dentro da nossa consciência, que é aquela que legisla, ela vai falar para nós, isso está certo, isso está errado, está sim de fundamentos errados. Então, nós precisamos de despertar de uma consciência que tenha mais sensibilidade no reino, vamos colocar assim, daquilo que é espiritual e é lançado para ela. Porque a maioria das pessoas fala assim, isso aí não tem nada a ver. Isso aí imagina. Não, você não precisa se envolver, não, imagina. Ou pessoas que não entendem que a nossa alma precisa passar por um processo chamado santificação. E aí nós levamos uma vida superficial. E aí não conseguimos ter o resultado na terra daquilo que queremos.
Então, o Senhor, Ele quer trazer hoje uma manifestação da tua mente, que você tenha uma consciência mais sensível para aquilo que verdadeiramente desagrada a Deus. Então, hoje, o meu desafio é colocar algumas coisas em ordem para eu poder fazer uma pauta onde nós venhamos a ter uma expressividade como filhos de Deus. Para isso, trabalhamos quase 20 dias. Hoje nós estamos no 20º dia, amanhã 21º, mas eu tenho que liberar essa pauta daqui a pouco. Assim que acabar aqui, vou pedir graça para o Senhor para fazer essa pauta. Então, evidentemente, o adversário ele vai querer se me opor. Então, é ira, coisas que não funcionam, coisas que quebram, coisas que vêm para trazer eu não me concentro naquilo que precisa fazer, uma distração. Nós precisamos entender que o adversário não está com brincadeira. Ah, mas também, né, pastor, está fazendo uma pauta aí para encontrar com um monte de gente, o adversário, tal, tal. Irmãos, qual é o território que você tem que conquistar? Você vai passar por oposição. Não importa que se você acha que isso que eu estou fazendo é muito grande, é por isso que o adversário está me confrontando ou tentando me afrontar, não se engane. Porque se para você o que você está fazendo, às vezes diante dos teus olhos, você acha que é pouco, não se engane. Ele não quer dar isso aqui de espaço para você e para mim, para nós avançarmos isso aqui no reino de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, toda revelação que ele puder se opor para segurar o teu avanço, ele vai fazer. Então, não se iluda. Ah, mas isso é com eles lá. Isso é com a irmã que é pastora lá. Isso é com o irmão que é do louvor lá. Não, querido, isso que é você. É contra você que quer, às vezes, simplesmente ver o seu marido do teu lado. Isso é com você que, às vezes, tem dificuldade de organizar a tua casa. Isso é com você que, às vezes, tem dificuldade de fazer algo que qualquer pessoa faz, vamos colocar assim. Mas você e eu não conseguimos. Ah, eu gostaria de ter uma disciplina. A minha vida é uma bagunça, é desorganizada. Qual é o teu problema? Pode ter certeza que o adversário ele vai querer usar qualquer coisa para que você não solucione o teu problema. Então, uma das coisas, dos passos práticos que nós colocamos aqui esses dias foi reconheça o inimigo e enfrente-o, não fuja dele. Então, o que está aqui, ó, posicione-se, pois ainda que a guerra aumente, você vai precisar continuar posicionado. Nós precisamos continuar. Então, no meio da intensificação da batalha, prossiga. Não evite o medo. O medo veio, encare-o. Eu sei, amados, que nesses 21 dias que estamos fazendo um clamor diante do Senhor, a estrutura que queremos desmanchar dentro da nossa consciência é a estrutura do medo. E o medo é pautado no quê? Na mentira, na nudez. Então, o que queremos desmanchar é grande e o adversário ele quer trazer sensações de medo para as nossas vidas. Então, contra aquilo que você está guerreando, se tem uma estrutura forte aí dentro de você, que foi alimentada por tempos e tempos, ciclos e ciclos de repetição, não desanime, tem solução. Continue, persevere, você está desmontando uma estrutura. Não é simplesmente um pensamento solto, outro pensamento solto, não, é todo um sistema de raciocínio, é toda uma estrutura que estava dentro da tua alma, são coisas fortificadas, são coisas estruturadas, que têm fundamento, é como o Behemoth que falamos lá do livro de Jó. Behemoth é o hipopótamo, e o hipopótamo, se você vir lá, se você ler ali, você vai ver como o Senhor está descrevendo um Behemoth. Ele é todo firme, todo duro, rígido. As estruturas dele, a palavra de Deus fala que até a cauda dele é algo de muita firmeza. E ele é tão seguro que as águas do Jordão sobem e ele não se move. Jordão tem a representação profética do sangue de Jesus Cristo. Não é brincadeira o que Deus está falando desse bicho que parece que não se atemoriza por nada. Então, não fique ocupado e falar, está demorando muito, eu não vou conseguir, porque é muita coisa. Prossiga. Não tema o teu adversário. E ainda que você tema, continue.
As palavras nesse dia têm sido palavras onde você e eu temos que continuar. Por quê? Porque Deus tem uma forma original, maravilhosa, tremenda, libertadora, que Ele colocou você e eu. Então, você colocar dentro da tua mente, Deus tem uma forma para mim e ela é maravilhosa. Eu não vou desistir da forma que Deus colocou a minha vida. Eu vou atrás dela, porque está escrito o meu dia na presença de Deus. Todos eles estão na presença de Deus e eu vou buscar o que o céu determinou para mim. Não é simplesmente o que Deus viu, mas o que Deus preparou de plano perfeito, eterno, maravilhoso, assombroso. Veja que quando Deus fala a respeito de Jeremias, ele fala assim, ó, e eu te escolhi por profeta, e no ventre da tua mãe te santifiquei. Olha, ei, que coisa tremenda. Ele criou uma estrutura ainda informe, no ventre da mãe, como na profundeza da terra, e ele falou, daqui a pouco vai sair a luz, e eu te separo, porque eu tenho uma determinação para você, você será profeta de nações, eu te santifiquei, eu te separei, para que você não tenha mistura, e é por isso que Deus ouviu o nosso grito de socorro, no dia que a salvação estabeleceu no nosso espírito. E agora ele está lá do céu falando para mim e para você, tem uma continuidade na forma que eu comecei a descortinar diante dos teus olhos. Eu te santifiquei na eternidade passada e eu quero que você abra os teus olhos e conheça a realidade que eu preparei para você. Eu derramei a minha vida sobre você para te dar uma forma. Não se conforme, levante-se e faça algo com a forma que foi enfiada da goela abaixo de você e te deformou, te mutilou, te paralisou. A comparação, ela é terrível. Paulo fala isso na palavra. E às vezes nós nos comparamos com nós mesmos, conosco mesmo. Ah, o que eu era, o que eu sou agora. Ah, o que eu gostaria de ser. Aí fazemos uma ponte com o passado, que não vai voltar, ou fazemos uma ponte com o futuro, que não chegou ainda. A comparação. Ah, mas é porque eu tô tão barrigudinha, né? Quando eu era mais novinha, eu não tinha muita barriga, né? Ah, é porque quando eu era mais novinha, eu era mais bonitinha, agora eu tô cheia de ruguinha, olha quanta. O que você era já passou. Deus pode até renovar o teu passado, mas para trazer coisas boas. E a palavra de Deus diz: não fique com saudade do teu passado. Deus pode renovar o teu passado. Deus não vai trazer o mesmo passado para você. Abra mão do teu passado. Tenha sido ele muito bom, seja ele de glória ou de inglória, seja ele de fama ou de infâmia. Jogue fora, já passou. Peça para Jesus, vai lá, Jesus, por favor, estou contigo, vamos lá no meu passado. Hoje, falando com uma irmãzinha, eu falei, você já leu esse versículo? Ela falou, para mim, esse tipo de manifestação, eu dei o testemunho de uma das nossas irmãs, que foi curada de rejeição intrauterina, e eu mandei para uma pessoa, pedi autorização para que ela soubesse do que Deus é poderoso para fazer. Aí ela falou, mas isso não é regressão? Eu falei para ela, não é. Você conhece Eclesiastes capítulo 3, versículo 15? Qual é o problema da regressão? A regressão, ela é o humanismo. Ela quer ir lá e sarar os teus traumas, as doenças, o que nós ficamos presos até em dimensões espirituais, através do humanismo e através do demonismo. Sabe por que eles querem fazer isso? Porque o homem é poderoso. Você não precisa de ninguém para vir te ajudar. Concentre-se com as forças da natureza e tudo quanto é coisa mais que eles falam. Agora, quando nós vamos com o sangue de Jesus Cristo lá no nosso passado, ainda que foi lá no ventre da nossa mãe, nós estamos atualizando o Pai da eternidade nas nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Coisa boa ou coisa ruim, entregue ao Senhor Jesus, o Pai da eternidade, e prossiga. Prossiga. Pare de gastar tempo com aquilo que foi o teu passado. Ai, mas era bom, eu era rica, eu não. Oh, nem diz o povo de Minas, não. Então, amados, deixa o não para lá. E coloque, Senhor, tu tens um futuro brilhante para mim. Eu não vou ficar presa nos ditames do passado. Eu vou estabelecer o Cristo vivo naquele lugar.
E vou parar de olhar para lá com saudade, porque a tua palavra fala para eu não olhar. Nós não somos a mulher de Ló. Não vamos virar uma estátua de sal. Preservados no pecado, preservados naquilo que fizemos lá atrás, porque Deus tem algo novo agora para as nossas vidas. Então, às vezes a pessoa fica lá no futuro. Ai, porque quando Deus fizer? Ai, porque o Senhor está preparando. Não, o Senhor preparou um lugar de paz para agora. Eu preciso romper essa atmosfera que está me resistindo. É agora, é hoje. Quando eu me sentar para fazer, eu posso passar por confronto, mas o que eu não posso fazer é desistir de digitar uma pauta cheia do Espírito Santo para ministrar as vidas. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que me levantar e falar, eu vou fazer essa pauta. O Senhor já me deu o que é para fazer, eu já sei o que é para fazer. Então, eu não posso agora me acovardar e falar, eu não vou fazer. Eu vou me humilhar e falar, Senhor, está difícil, está pesado, há uma resistência terrível, mas eu vou romper. E em nome de Jesus, aqueles que estão acompanhando vão ver que 6h30, 6 e pouquinho, a pauta vai estar lá. De amanhã, de hoje já está pronto. É só uma questão de eu gerar e orar sobre isso. Sabe por que estou dando testemunho? Que é para você saber que nós aqui estamos em transformação, não tem ninguém pronto. Sabe por que eu estou te falando isso? Para você se animar no seu problema. Para eu te mostrar que as lutas são diárias, são reais, são verdadeiras. Nós estamos numa grande batalha espiritual. O adversário não vai lutar contra você com espingardinha de água ou, como é que fala? De festim, balinha de festim. Não, ele vai atirar para matar. Então, deixa de ter uma mente vitimizada. Hoje, quando parou de funcionar, porque parou de funcionar já, acho que foi ontem, não sei, eu não mexi, falei, amanhã eu mexo. Quando eu fui mexer hoje, eu falei, nossa, mas, oh meu Deus, até fui e falei pro meu esposo, só comigo, né? Que umas palavras que eu comecei a falar para ele, isso é vitimismo? Eu não posso me dar mais o luxo de ficar no vitimismo. Eu tenho que me levantar, e colocar a minha vida para funcionar. Não é tempo de gastar tempo com sentimentos depressivos e autodepressivos. Deus não chamou filhos vítimas. E a comparação, amados, é algo terrível. Você fica se comparando. Porque você viu como a fulana prega e você viu como você prega. Porque se estivermos nos comparando com alguém, sabe o que vai acontecer? Você está desmerecendo o Espírito Santo que está dentro de você. As pessoas não percebem isso. Joga fora o que fez. Você vai lá, gastou um baita de um tempo em oração, falando para o Senhor, Senhor, por favor, me usa. Senhor, por favor, traz a palavra. Aí você vai lá ministrar e o adversário fala, aí não ficou bom, joga fora. Sabe o que você está fazendo? Está falando, o Espírito Santo não foste competente comigo. Mas eu estava insegura, eu estava isso, eu estava aquilo. Mas o Espírito Santo estava lá e ele é responsável com a palavra que sai da tua boca. Ele é responsável. Amados, quantas e quantas vezes eu fui silenciada no grupo de intercessão, no qual a irmã missionária Fátima aqui, ó, ela via lá. Estávamos no começo, ela estava lá vendo. Quantas vezes eu ia ouvir a voz de um pastor que estava mais alinhado com aquilo que era produzido dos grupos, eu ia ouvir o outro que também estava mais alinhado com o grupo, aí eu falava, a minha oração, o que vai valer aqui? Deus teve que vir e falar, sou eu que estou produzindo a oração, o que você acha que vai valer? Ou é você que produz, ou sou eu que produzo? O que você vai escolher? Porque se a sua oração for boa, e você gostar, a glória vai ser sua. Você entende o fundamento? O fundamento é de orgulho. Porque se fizermos mal, forte, irmã. Porque se fizermos mal, então, né? Agora, se fizermos bem, se fizermos mal, nós achamos que a glória é nossa, né? Ou a inglória é nossa. Agora, se fizermos bem, para quem vem a glória? Cuidado. Cuidado com a comparação. Paulo fala, é a mais evidência derrota. Principalmente quando nós nos comparamos a nós mesmos. Porque aí nós ficamos com aquela expectativa. Sabe o que é isso? É consciência contaminada, consciência impura, consciência que não tem a palavra de Deus como aquela que pode te normatizar e falar, filha, esse é o caminho, anda por ele. A consciência foi diluída,
com misturas da palavra de Deus. Tem verdade e mentira aí. E aí a consciência, ela vai te defender ou ela vai te acusar. E ela não tem poder de te justificar. E aí você fica na condenação. Aí nós ficamos na condenação. Sabe por quê? Porque o chicotinho está batendo mais do que nós estamos sendo defendidos. Porque toda argumentação, amados, ela precisa vir pela palavra de Deus. Já falei isso e eu vou repetir. Às vezes você pega o seu esposo, você está num dia bom, eu estou num dia bom, e o seu esposo faz um monte de barbaridade, de vez a gente justificá-lo no sangue de Jesus Cristo, a gente justifica com argumento. Também, hoje foi difícil, né? Hoje eu entendo ele, porque, né, foi um dia pesado, lá no trabalho, o chefe perseguido, as coisas acontecendo, então hoje foi um dia difícil, você o entende. Só que ele fez uma baita grosseria com você. Aí amanhã ele tá com o patová virado de novo. Aí você pega e justifica, mas também essa semana, né, é tempo de pagamento, já acabou o dinheiro, tal, não sei, os argumentos aí que a gente levanta. Só que vai chegar um dia em que você também não está bem. E aí aqueles argumentos deixam de ter peso e força, porque são da nossa mente, das nossas emoções, da nossa carne. E aí o que acontece? Aí daquelas baita briga. Aquele baita, você vai lá e desencava tudo aquilo que você justificou com argumento humano. Não foi no sangue de Jesus. Porque a verdadeira postura nossa era falar para Deus, Deus, eu quero perdoar o meu marido. Eu não quero justificá-lo com o argumento da minha consciência. Eu quero justificá-lo no sangue de Jesus. Porque aí sabe o que vai acontecendo? Aquilo tudo vai entrando para o passado. Vai entrando para um passado resolvido. Mas como nós ficamos? Aí, o que acontece? Nós vamos só puxando. Às vezes nós fazemos isso com o filho, às vezes fazemos isso com o marido, com o pastor. Você justifica ele. O pastor não olhou minha mensagem hoje. O pastor não olhou minha mensagem amanhã. O pastor demorou para eu responder. O irmão fez não sei o que comigo. Você está só justificando com um argumento. Jesus está falando, tira o argumento, por meu sangue e o perdão. Você vai ver como vai haver mudança. O ambiente vai mudar. Porque quando vier algo que você naquele dia não está bem, você não vai pegar todo o passado para esfregar na cara do teu marido e falando para ele, você sempre faz isso comigo. Você sempre me desabona, você sempre me desonra. Olha, porque nesse dia você fez isso, aquilo, aquele outro. Faz 14 anos que você não lembra do aniversário do nosso casamento. Aí você vai pegando tudo aquilo que é entulho e liberando. Então o Senhor está falando, cuidado com a tua consciência não resolvida, com a justificação do sangue. E às vezes você tem isso contra você mesma. Entenda bem o que eu estou falando. Um dia você olha para você, hoje eu estou cansada. E você se justifica, eu sou canseira. Hoje eu estou desanimada. E eu me justifico no meu desânimo. Hoje é porque o dia está pesado, né? Não, querido. Não, querido. Vá para o sangue. Senhor, hoje o dia está muito pesado e eu não quero fazer porque eu estou desanimada. Eu estou cansada. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai estar em depressão, jogada na cama, porque a força dos argumentos que nós demos para justificar as nossas más atitudes se esvaem. Elas vão embora e você olha para você mesmo e fala, meu Deus, faz tanto tempo que eu não consigo fazer nada e agora eu estou aqui. Não consigo ter vontade de começar. Sabe por quê? Porque não pôs a vida de Deus para funcionar dentro de você. Mas, irmã, eu não tinha nem força. Mas você queria a força sem pedir a força verdadeira, a força com F? Maiúsculo? Eu queria a força sem pedir, sem me humilhar, a força com F maiúsculo? Não vai ter força. Enquanto eu estiver justificando, hoje eu estou em batalha desde cedo, fiz aquele, entre aspas, aquele protocolo. Esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei, e estou lutando. Já chorei rios aqui hoje, já pus louvor, já falei com Deus, e mesmo assim está um dia difícil. Então, o que eu estou querendo ensinar aqui, ministrar aqui na autoridade daquela que está rompendo diante do Senhor? O que eu quero ministrar? Continue, prossiga, pare de se comparar com você mesma, pare de se cobrar, saia do ambiente de cobrança. Quem te cobra é Satanás. Deus te conduz, Deus não te empurra,
Deus pega a gente pela mão e conduz, fala, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. O Senhor vai falar, eu modifico a tua vida. Se humilha diante de mim, entrega o teu fardo, lança o teu fardo sobre mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas nós, ao invés de nos humilhar, nós ficamos tentando resistir. Não, porque eu sou forte, não, porque isso, não, porque aquilo. Vá e humilhe-se até o final. Ele vai dar a mudança do ambiente da tua vida. Nós precisamos entender, amados, a nossa alma, ela está debaixo de guerra. A nossa alma quer ser conquistada por alguém. O adversário quer manter a gente numa mentalidade de comparação, de cobrança, de chicote, de padrões de comportamento errado, de sensações que vêm e embrulham o estômago da gente. Tem gente que chega até a ter tontura de tanta opressão maldita. Tem gente que o adversário, ele vem e fala assim, você não vai sair. E a pessoa encolhe novamente e fala, não vou sair. De tanto tempo que ficou nos buracos, nas cavernas, nos quais Satanás levou. O Senhor está falando para você, filho, filha, saia desses lugares, tem poder no meu nome, no meu sangue, na minha palavra, nos recursos que eu deixei para você. Amados, vocês sabem que mês nós estamos? No mês de Ave. Nós já entramos no mês de Ave. Sabe, amados, me veio um temor desse tal de mês de Ave. Mês do Abba, mês do Pai. Meu Deus, eu fui olhar as consequências daqueles meninos do Simeão, que perdeu a herança da tribo de Simeão. Não tem Moisés abençoando esse jovem. Simeão foi riscado das bênçãos do sacerdote. Sabe por quê? Porque Deus falou, o teu furor, ele é... Como que ele fala? O teu furor, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o Senhor fala que a ira desse homem, do Simeão, a ira do Simeão, ela é dura. Veja que coisa terrível. O Senhor falou, não vou entrar no acampamento de vocês, a minha glória não estará aí. Sabe o que Deus está falando? Ele perdeu a presença. Eu fiquei absurdada. Eu fui orar, eu fiz a pauta de ontem, acho que foi, e ontem mesmo estava orando. Quem ouviu deve ter ouvido eu falar alguma coisa nesse sentido. Olha o que ele fala. Simeão e Levi são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. Amados, eu quero falar algo para você. Como é a espada que está nas tuas mãos? Ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Mas de quem que ela é? A palavra de Deus diz que a espada é do Espírito, lá em Efésios, capítulo 6. A espada é do Espírito. Quem está segurando essa espada? Contra você mesmo. Às vezes eu estou segurando uma espada contra mim mesma. E ao invés de pegar a palavra para me trazer cura, eu pego a palavra para me machucar, para me ferir. Porque não é o Espírito que está fazendo isso. A palavra tem vindo muito forte, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E nós pegamos a espada e começamos a ser violentos. Às vezes você passou por uma machucadura e há uma ira tão grande dentro do teu coração que você quer manifestar o poder da tua espada. O que teu marido te fez, o que teu filho te fez, o que as pessoas que estão ao teu redor te fizeram? Apóstolos, pastores, colegas de trabalho, onde as injustiças chegaram e você não permitiu que isso descesse goela abaixo. Aí você está com a tua espada na mão. A espada é do Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Talvez seja a única arma da armadura que está falando que pertence ao Espírito Santo. Lembre-se para você ver. A espada é o próprio Cristo, mas o próprio Cristo no manejar dele precisa ser pelo Espírito de Deus. Se você pegar lá no livro de João, acho que é o 1º capítulo, fala, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se Jesus não tivesse envolvido pelo Espírito de Deus e ele fosse só verdade, o homem não suportaria. E se ele fosse só a graça, o homem seria libertino. Por isso que a espada é do Espírito. Porque a graça, ela contém misericórdia. Mas a verdade, ela te leva a uma honestidade diante de Deus, porque ela vai te revelar quem você é, quem eu sou.
E aí nós vamos querer fugir de Deus, porque a verdade chegou. Lembra dos passos de Deus lá no paraíso, chegando para Adão? Tive medo e me escondi. E se Jesus andasse só na terra, não balançado com as duas virtudes que ele precisava ter, ele ia ser libertino para com os homens, ou ele ia ser rígido como a lei para os homens. Você entende? A palavra de Deus diz que Jesus andou misturado, cheio de graça e de verdade. São esses, aliás, os fios da espada da palavra. A espada tem 2 fios. Um fio é graça, o outro é verdade, para que haja equilíbrio. O problema é que nós queremos andar presos nisso aqui, ó. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. O que as pessoas falaram de você que você está concordando com elas? E foi espada de violência contra você. Porque você está permitindo, eu estou permitindo que a nossa consciência seja maculada. A espada de violência tem se voltado contra você. Às vezes ainda estamos debaixo de rejeição, estamos debaixo de peso de culpa, estamos debaixo de arrependimento, estamos debaixo de um passado ilusório. O Senhor está falando para você, a minha espada tem 2 fios. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ela tem 2 fios. Cuidado, use a espada dos 2 lados. Eu preciso usar a espada dos 2 lados. Ela está na mão do Espírito de Deus. Se ela estiver na tua mão e na minha mão, ou ela vai dar um caminho de libertinagem para as pessoas, ou ela vai dar um caminho de legalismo para as pessoas. Cuidado. E é isso que a consciência faz. Ou ela defende ou ela acusa. Ela não tem poder de justificar. Mas quando Cristo vivo nasce dentro de nós pelo Espírito de Deus, ele vem e fala para a consciência, está justificado pelo sangue do Cordeiro. Não é por argumento, é por uma outra vida que morreu pelos pecados. Absolve agora. Ou eu ratifico a defesa agora, mas pelo sangue do Cordeiro. Não é pela obra de justiça que você produziu, consciência. Purificado o vosso coração da má consciência. Olha o que Deus fala. Presta atenção nisso. Um autor escreveu: nós precisamos deixar de tentar fazer o bem da mesma maneira que precisamos deixar de tentar fazer o mal. Isso não está em você, não está em mim. Nós podemos até matar determinados comportamentos, mas fazer um bom comportamento vivo para Deus nascer, isso não é obra tua nem minha, é do Espírito. Shalom, irmã Mara. Isso não é obra minha, é do Espírito, não é obra tua. Pare de querer se arrogar nos lugares onde Deus, só Deus, pode trazer. Sabe por que você fica criticando a oração, a pregação que você e eu fazemos? Aí depois, né, voltando à história lá, eu parei de ouvir a oração dos outros. Falar, quê? Se é o Senhor que produz em mim, não vou me comparar, não vou ouvir de novo, não vou querer saber. Eu pego o meu celular e libero, confiando que Deus está me usando. E acabou. E quando o adversário fala, ai, você errou o número do versículo, ai, você falou errado, ai, você isso, eu falo para ele, para trás de mim, Satanás. O que eu fiz está feito. E acabou. Porque se eu tiver feito errado, o sangue de Jesus vai me justificar. Não fiz intencionalmente, não fiz relaxadamente. Eu estou aqui. Senhor, usa-me a mim. A glória é dele, o poder é dele, a manifestação é dele. E se eu fizer alguma coisa de errado? Está tão preocupado assim com a sua autoimagem? Você vê onde é a motivação disso? Na autoimagem. Então eu não vou pregar porque é minha autoimagem. Eu não vou falar, é porque eu errar. Autoimagem. Orgulho para defender a tua imagem. O Senhor está falando, pega a tua imagem e entrega nas minhas mãos. Porque sou eu que vou dar a imagem que as pessoas precisam ver. Não é você. Eu tive que fazer esse caminho. Por isso não estou falando aqui com acusação nem condenação. Estou falando aqui como uma realidade do que Deus está tirando do nosso coração. Não somos bonzinhos. Nós somos ruins. E às vezes esse bonzinho que nós pensamos aquelas pessoas de que mata, que odeia e que sai falando grosseria.
Pode ser revestido uma capa de bondade que nem a minha, não é? Pode estar revestido com um zelo religioso, sem nenhum entendimento. Estou falando de bancada, hein? Conheço o que eu estou falando. E sei de onde eu saí. Agora, irmãos, celular na mão, WhatsApp ligado, se der, eu ponho o som. Se não der, também vai sem som mesmo. E eu confio. E eu confio. Porque esse é um ato de fé. Porque às vezes o que você e eu queremos produzir é um ato só da nossa intelectualidade, da nossa competência humana. Por isso estamos falhando tanto. Na hora de ministrar, na hora de fazer uma oração, na hora de termos uma conversa com alguém, porque não confiamos que Deus vai estar conosco. Nós ainda achamos que somos filhos rejeitados. Ainda achamos que estamos no lugar errado. Ainda achamos que somos inadequados. Ainda achamos que fulano faria melhor. Ainda achamos que Deus se equivocou em nos chamar, em nos dar cargo, em nos pôr em encargos. Ainda achamos que, quem sou eu? Deus está falando, você é minha filha, você é meu filho, e eu te esforço, eu te ajudo e eu te encho da minha glória. Você pode até me rejeitar. Mas o que eu estou falando para você é que eu te dou competência, eu te dou habilidade. Deus dá habilidade, irmãos. Deus dá habilidade para nós. Você imagina uma vida como a de Moisés? Tinha que ser um libertador. Tinha que ser um homem que estava apto a ver os detalhes de todo aquele tabernáculo. Quanta capacitação que Deus não teve que colocar sobre aquele homem. Agora já pensou? E você acha que a sua missão é diferente? Quanta capacitação que Deus tem que dar? Sim, ser filho é um privilégio. Agora, o encargo também é um privilégio, é uma honra, é um dom. Veja que Jesus, quando ele foi sair dos lugares abismais, a palavra de Deus diz que ele levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Olha que coisa tremenda. Ele não se limitou a falar, você está liberto. Ele falou, você está liberto e eu te dou carisma, eu te dou habilidade, eu te dou competência, eu te dou unção, eu te dou um aparelhamento para você arrancar as almas do inferno. Você está sendo arrancada do abismo, mas eu quero te dar aquilo que vai te capacitar a arrancar outras vidas do abismo. Mas nós achamos que não somos nada, não somos ninguém, por causa da forma na qual nos permitimos que fôssemos formatados. É muito sério. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo como Simeão aqui, ó. Deus fez uma aliança conosco. O pastor Alexandre falou, o apóstolo, não quer fazer o Oséias hoje? Eu falei, não vamos fazer, não é? Mas o meu temor era muito. Eu estava triste, estava preocupada, estava amedrontada. Você não vai conseguir. Quando eu me sento aqui, eu tenho que entender, não sou eu. Precisa ser o meu Cristo. Porque eu não posso falar palavra de sabedoria humana. A palavra que eu ministrar precisa ser pelo poder de Deus, para que o poder, a fé das pessoas não repouse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, você entende? Então pare de depender de você mesma. Pare de ficar com esse senso crítico e fazendo, você não fez certo. Te falando isso, senão a boca maldita de Satanás. Você orou, se esforçou, fez rascunho, fez pauta, fez isso, fez aquilo. Aí chega na hora, me deu um branco. Nós é que permitimos que dê branco, por causa da falta de confiança que temos nele, porque a nossa alma ainda está deformada. Pela forma que o Senhor falou, eu fiz você bem determinada. Eu olhei você e falei, olha, a palavra de Deus diz que ele estava vendo a gente sendo formado. Irmãos, nós estamos no mês de Av. O número do mês de Avo, de Aba, é 9. Sabe o que quer dizer 9? É tempo de dar à luz quem você é. Dê à luz quem você é. O Senhor está querendo tirar as mentiras que colocaram sobre a tua vida e a minha vida e nos deformaram. Veja o que Deus está dando para nós. Nesse mês de Ave, Ele dá 9 dons. E depois Ele dá 9 frutos do Espírito. Ele está falando como teu Pai. Eu te enfeito com os dons espirituais e eu te coloco sabor, cheiro, aroma, eu te dou fruto.
Meu Deus, será que tudo isso é coincidência? Em Jesus Cristo nós podemos entrar e falar, me dê, Senhor, os dons que o Senhor preparou para mim. Qual é o meu ministério? Sou pregadora da palavra, então revela a tua palavra. Os dons de revelação precisam estar operando em mim. Eu sou um evangelista, os dons de milagres precisam estar, os dons de poder precisam estar revelando em mim, se manifestando em mim. Ah, eu sou uma pessoa de intercessão, então traz os dons de inspiração para mim. Palavra profética, os dons de variedade de língua, os dons de discernir a língua, interpretá-las. Meu Deus! 3 blocos de dons o Senhor dá de revelação, inspiração e dons de poder. Mas nós estamos tão acanhados na forma que Satanás se colocou, em nome de Jesus, que essa forma infernal seja arrancada pelo poder da palavra de Deus. Não queremos mais essa forma. Quando você começar a olhar para você mesma, no molde da forma que Satanás enfiou dentro de você, você vai falar, não estou mais nessa forma. Eu preciso me sentar aqui e falar, eu não estou nessa forma, cão. Não estou. Eu estou na forma do Deus que me capacita, me habilitou para conquistar as coisas grandes e firmes. Veja aqui, amados. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Você vai fazendo um ato simbólico, eu jogo fora todo ato de violência contra mim mesma. Não admito mais uma espada de violência contra mim. Eu recebo o amor de Deus. Eu recebo o poder de Deus. Eu recebo aquilo que Deus fala a meu favor. A espada do Espírito está na minha mão. E é Ele que me ama, é Ele que me corrige, é Ele que me leva para pastos verdejantes. O Espírito é comigo. A espada do Senhor está nas minhas mãos. Lembra de Dodo? Eleazar, filho de Dodo. Então, você é uma Eleazar, Eleazar de Deus. Eu sou um Eleazar de Deus. A nossa mão está grudada na espada que é do Espírito. Não é da nossa carne, não é de Satanás, do espírito de acusação, não é de Jezabel, não é de Apolo, não é de Mengeleche, não é de Dámia, não é de nenhuma dessas falcatruas aí que vem contra nós. Não são, essas espadas não podem mais estar nos regendo. Nós estamos com a espada da graça e da verdade. Nós estamos com a espada da bondade e da severidade. Ela tem fio duplo, mas ela misturada em Jesus é uma espada de amor. Eu me asseguro a ela. É isso que é para fazermos. A espada é do Espírito, não é nossa. Deixa o Espírito ser soberano na sua vida. Não é você que dita quem você é. Não é você que fala, ai, fiz certo, fiz errado. Vá perguntar para Deus. Amados, essa manifestação de comparação, ela nasce no orgulho. Sabe por que nasce no orgulho? Porque se você faz acima de uma outra pessoa na qual você se comparou, você vai achar que você é alguma coisa. Agora, se você faz e está abaixo daquela pessoa que você se comparou, então você vai se sentir inferior. Orgulho. Porque se você fez e está acima, a glória vem para você. É um outro aspecto. Mas agora vem para você. Ah, fui eu que fiz, né? Deus está falando, filha, você não faz nada. Quem faz tudo sou eu. Então pare de se justificar. Pare de ficar querendo colocar uma espada de violência contra você. Porque ainda que você se justifique naquilo que você fez de bom, porque se comparou a alguma pessoa, eu não vou permitir a glória ser sua. Então isso é espada de violência. Cuidado. Cuidado com a espada de violência. Aí ele fala assim, ó, no seu conselho não entre a minha alma. Olha o que Deus está falando para esses meninos. Olha o que Deus está falando para Simeão. Simeão é ouvido, é audição. Porque você não me ouviu, Simeão, quando eu fiz concerto com aquele povo que estava lá. Porque você não respeitou a minha aliança de paz. Porque você usou o nome do Senhor em vão. Eu posso até ter falado isso na sexta-feira, amados, mas eu quero trazer novamente isso para você, porque é muito sério. Porque você usou o meu nome em vão. Ao invés de você fazer aliança de paz, a sua espada continua sendo violenta. Deus está falando para você, ei, fulano, eu tenho espada de paz para você. Eu estou indo lá naquele lugar fazer uma aliança de paz. Eles vão se circuncidar. Vão ser um povo que nós vamos nos entrosar. Nós vamos casar com eles e vai dar tudo certo. O pai fez isso. Aí nós pegamos a nossa espada de filhos rebeldes, incrédulos,
que não ouvem a Deus, ainda que ouçam, quer fazer a própria maneira. Deus está falando, você não é rejeitada. Você fala, eu sou. Deus está falando, você é filha amada em que eu tenho prazer. Eu não sou. Ah, porque eu te capacitei para trazer as palavras na igreja. Eu te capacitei para ser uma obreira na minha casa. Eu te capacitei para liberar as orações. Você fala, eu não sou. Aí Deus fala, o que eu faço com ela? Aí vai vir o quê? Vai vir juízo. Porque aí você não pode entrar. O senhor fala, eu não posso me assentar com você no teu agrupamento. Porque você não me ouve. Porque você não me ouve. Porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Eu tô falando para você, deixa essa porcaria que Satanás enfiou goela abaixo falando que você não é e você tá acreditando nisso e é mentira. Está fazendo Satanás verdadeiro e eu mentiroso. Você está invertendo, filha, filho amado. Pare com isso. Aí ele fala, no seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que ele fala. No seu agrupamento, ou seja, dentro das vezes, daquilo que você e eu chamamos casa de oração, o Senhor está falando, a minha glória não vai lá. Perde a presença. Você entende? Perde comunhão. O Senhor fala assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que aconteceu com a tribo de Simeão? Ela foi absorvida pela tribo de Judá. Judá pegou ela. Sabe por quê? Porque ela não ouviu o pai. Ela perdeu a paternidade. Perdeu a identidade. Ontem eu falei assim na oração. Simeão perdeu tanto o propósito que ele foi ser ministrante de louvor quando ele era para ser aqueles que ouviam e falavam. Ouvia e falava. Ouvia e falava. Ele perdeu o destino profético dele. Entrou Cronos, Kairós, caos, melancolia, porque não ouviu o pai. Foi cortado. Você entende isso? O Senhor está falando conosco, somos a igreja do Deus vivo nesse tempo. Agora, como está o teu ouvido espiritual, o meu ouvido espiritual? Queremos a voz do Senhor ou vamos continuar na incredulidade? Nós vamos deixar as comparações de lado ou vamos continuar nos comparando? Principalmente conosco mesmo. E falando porque você deveria estar em tal lugar. Ai, porque você perdeu muito tempo. Ai, porque aqui você ficou presa, você não deu crédito à voz do Senhor. Vai para o sangue. Pega Jesus, vai pacificar a sua vida. Pega Jesus e vai trabalhar com ele. Se humilhe. Hoje a minha oração aqui, amados, orando diante de Deus, era: Jesus, não posso perder a tua presença. O Senhor sabe que dentro de mim eu tenho vontade de pegar a espada dura aqui desses meninos e ir lá e resolver a situação. Eu quero. Eu tenho que ser sincera com o Senhor, tenho que ter honestidade, porque eu quero resolver a situação, Senhor. Porque eu não vou diminuir para caber, Senhor. Só que depois eu ponho uma vírgula. Eu não vou diminuir para caber em mim mesma, mas que o Senhor cresça, eu diminua. Eu sei, Senhor, que eu tenho razão. Mas se eu for resolver isso do lugar espiritual errado, eu vou ser tida aqui, ó. Olha o que Deus fala. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Produtividade e pessoas eles perderam. Você entende isso? Agindo na força do nosso braço, na nossa espada, violenta, cheia de furor, nós mandamos Deus para longe, nós nos afastamos de Deus, nós falamos para Deus, Deus fica aí onde o Senhor está, porque nós preferimos nossa própria opinião. E aí Deus fala, vocês estão matando pessoas e vocês estão arrancando a produtividade do meio de vocês. Entenda. E aí eu aqui, ó, chorando. Tira essa espada maldita da minha mão, porque olha o que Deus fala. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura. Maldito seja o furor e a ira, porque o furor era forte e a ira era dura. Indomável. Esses meninos aqui foram indomáveis. Sabe qual a desculpa? Vamos deixar fazer da nossa irmã uma prostituta? Eles tinham razão? Tinham. Mas o pai já tinha resolvido a situação.
Quantas foram as situações que o Senhor já te deu uma palavra, já resolveu, já colocou debaixo da aliança do sangue dele? Quantas coisas! E você está aqui, ó, com a seu furor e com a sua ira. Eu vou ser alguém, vou me reconhecer. Eu vou fazer, vou virar, vou mexer. Deus já falou, eu fiz aliança com você, filha. Você não precisa de nada disso. Só você ter fé, descansando no meu amor. Tá tudo bem. Eu sou com você. Eu sou fiel a você. Ei, você e eu achamos que Deus quer que a gente passe vergonha? Meu Deus, que visão empobrecida de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Deus quer que agora eu passe vergonha. Aí ele me manda pregar, me manda fazer oração, me manda fazer um escrito, me manda fazer um estudo. Aí ele quer que eu passe vergonha. Que raio de Deus que é esse, hein? Que o adversário colocou no teu espírito, na tua alma, no teu coração, no teu entendimento, na tua consciência, na tua memória de ferida, na tua imaginação. Que Deus que é esse que colocaram? Você não acha que esse Deus está estranho, não? Deus vai levar você no meio do povo para falar para você passar vergonha. Tem alguma coisa errada com esse Deus. É melhor você destruí-lo. Porque esse não é o Senhor. Esse não é o Deus de amor. Esse não é aquele que te chamou. Esse não é Deus. É mentiroso. É maldito. E ele precisa ser executado. E o Senhor fala ainda, ó, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Então veja aqui, Deus deixou decretos contra esse povo. Eles não vão ter herança de terra. E verdadeiramente não tiveram. E Jesus, eu já falei isso, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, contra mim. Jesus espalhou com esse Simeão que não teve possessão de terra. Tribo absorvida por outro. Perdeu identidade, perdeu propósito e destino profético. Que o Senhor hoje nos visite com poder e glória. Pegue seu óleo e você vai falar para Deus: eu quero te ver. Eu quero deixar de ter uma fé impura. Lembra que o Senhor fala na palavra: os puros verão a Deus. Aquele moço Simeão falou: pode me despedir em paz, porque agora os meus olhos viram a salvação. Vamos linkar com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Purifica o meu coração. Em relação a mim mesma, em relação às pessoas, em relação ao Senhor. Eu quero sair desses lugares de espada na minha mão. Eu quero entregar a espada ao teu Espírito. Pegue teu óleo e vamos orar. O senhor Alexandre fez um monte de figurinha hoje, irmãos. Ele é terrível. Vamos orar. Pai, meu Pai, calade, cadere batarabatarai. Tu és adorado neste lugar. Rabaduie, ele cá. Rebatuia, cala, dui. Tu és adorado neste lugar, tu és santo. Tu és santo, recebe a honra e a glória. Pai, em nome de Jesus, no ato profético hoje, Senhor, nós, ó Pai querido, queremos pegar simbolicamente a espada que está nas nossas mãos, a espada de violência, a espada de furor, de ira, e depositar no teu altar. Em nome de Jesus, que cada um de nós que aqui estamos ouvindo e que vamos ouvir, peguemos e abramos verdadeiramente a nossa mão e colocamos essa espada no teu altar. E vamos declarar agora, por favor, dá-nos a espada da tua palavra, a espada da tua palavra, que é o próprio Cristo em mim. Ele tem 2 fios. Ele sabe cortar pelo teu Espírito, Senhor, por favor. Agora tomamos posse da espada do Espírito, que não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. É o meu Cristo, ele tem 2 fios, graça e verdade, bondade e severidade. O trono dele é equidade, é misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos clamando, tu nos deste dons, tu nos deste frutos. Tu queres que as vidas sejam saciadas pelos dons que tu colocaste em nós.
E tu queres, ó Rei da Glória, se saciar com o fruto que o Senhor dá através de nós. Em nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Purifica-nos, Senhor, dá-nos olhos para te ver. Queremos ser chamados teus filhos. Purifica-nos, purifica-nos, purifica-nos. Purifica o nosso coração de uma má consciência, uma consciência, Pai querido, impura, uma consciência contaminada, corrompida, cauterizada. Em nome de Jesus, declaramos mais uma vez: já estamos crucificados com Cristo, agora não somos mais quem vivemos, Cristo vive em nós. E a vida que agora eu tenho pela fé no Filho de Deus. Nos ajuda. De Cadaia, Luia Cai. Deus que muda as nossas formas, vem sobre nós. Traz o material do céu, Senhor. Vem sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Pai nos abrace. Em nome de Jesus. Que a bondade dele nos dirija. E o Senhor diz na sua palavra: eis que vos dou pão de angústia e água de amargura, para que os teus ouvidos escutem a voz do seu mestre. Eles estarão atrás de ti, te dizendo: este é o caminho, anda por ele. Amém? Fique firme. Deus nos ama. Shalom, shalom, missionária. Shalom, irmã Mara. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia.